Bom, gente, voltamos com o meu, o seu, o nosso, suas conversas, seu programa mais querido de entrevistas. Na conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre o enfrentamento da LGBTfobia. Esse tema é bastante complexo, o que causa muitas polêmicas. Apesar de ter alcançado muitas conquistas ao longo dos anos, a população LGBTQIA+, enfrenta muitos desafios diários em relação a direitos como saúde, educação, trabalho. Esse grupo de pessoas ainda tem um longo caminho a percorrer no que diz respeito a uma vida mais justa, igualitária e sem preconceitos. Sim, é um absurdo. Apesar de estarmos em pleno ano de 2022, essas pessoas ainda estão enfrentando esse tipo de desafio. E para falar sobre isso, estamos aqui com o famoso Felipe Areda, que todo mundo conhece, ou pelo menos deveria conhecer. Ele é coordenador da Proteção Social Especial e vai falar sobre o papel das sedes no enfrentamento da LGBTfobia. Felipe é antropólogo e educador social, especialista em assistência social e servidor das sedes há 13 anos. Para além do seu trabalho na secretaria, sempre atuando na Proteção Social Especial, possui uma reconhecida atuação no campo de defesa dos direitos humanos para a comunidade LGBTQIA+. Tendo recebido diversos prêmios de reconhecimento, tanto por movimentos sociais como pelo governo do Distrito Federal. Felipe é fundador do Instituto LGBT+, e membro da rede LGBT de Memória e Museologia Social, onde atua na discussão dos direitos culturais da comunidade LGBTQIA+. Então, Felipe, vamos lá que o show é seu. Vamos à primeira pergunta. Vamos lá, estou bastante feliz de estar aqui com vocês. Espero atender as expectativas. Com certeza. Você pode falar um pouco sobre o papel do Sistema Único de Assistência Social no enfrentamento da LGBTfobia? O bom é que eu vi que você frisou um pouco, né? Sim, apenas um pouco. Tá, para eu não falar muito, né? Eu acho que a gente precisa entender assim, quais são os impactos que a LGBTfobia provoca nas seguranças socioassistenciais, no que é o objeto do nosso trabalho na assistência, né? Quando a gente fala dessas violências, elas impactam diretamente no objeto do nosso trabalho. Então, vamos começar pela insegurança de renda, né? Quando a gente fala da experiência de LGBTfobia, a gente está falando de uma população com maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, uma população que às vezes é expulsa de casa e que perde o apoio da família na sua forma de sustento. O que a gente falou, direitos básicos, diários, exatamente, que todo mundo tem e já estão perdendo, né? Isso. Também a gente tem uma ruptura dos vínculos familiares comunitários, pelos conjuntos de expectativas que as pessoas estabelecem sobre a sexualidade e o gênero das outras pessoas. Então eu fico pensando muito na experiência com a minha mãe, por exemplo. Quando minha mãe me vê como um filho LGBT, é como se ela perdesse o filho. É como se ela passasse a viver um luto. Porque o conjunto de expectativas que ela tinha sobre quem seria o filho dela morrem naquele momento. Ela vive um certo luto, né? Só que nesse processo a gente conseguiu reconstruir os vínculos familiares e ela conseguir ver o Felipe de verdade que estava na frente dela. Não o Felipe das expectativas que ela tinha, que a sociedade colocou sobre ela, sobre o entendimento do que era amor. Então a gente está falando de uma violência que interfere também nos vínculos familiares e comunitários. Também é uma violência que interfere no direito de acolhida, no respeito básico dessas pessoas serem atendidas com qualidade onde elas procuram atendimento, nos serviços que elas acessam, no próprio autorreconhecimento dessa identidade. Também interfere na segurança de autonomia, tanto quando a gente pensa do ponto de vista financeiro, mas também pela LGBTfobia internalizada, que faz as pessoas acharem que elas estão erradas, né? Que elas são um erro, são um pecado, né? E introjetar essas ideias. Uma cultura milenar, né? Que vem falando isso e até você conseguir tirar, né? Isso da sociedade. E então, quando a gente fala do papel da assistência, a gente está falando diretamente nesse nosso objeto de trabalho, né? Que são essas seguranças socioassistenciais e como a LGBTfobia impacta nelas e como que a gente pode responder preservando, restaurando e construindo um novo caminho. E aí a gente vai ter essa atuação em várias esferas de proteção na assistência. E a SEDES, ela tem o CREAS da diversidade, correto? Correto. Temos uma unidade, né? Isso. Exatamente.
Então, fale pra gente sobre esse CREAS e se esse CREAS é a unidade que deve construir estratégias de atendimento para essa população. Então, isso é uma pergunta bem legal para a gente pensar, né? A Secretaria ela é bem inovadora em ter criado uma unidade específica, que é esse CREAS, que atende no âmbito da proteção de média complexidade, no trabalho dos CREAS, essa comunidade LGBT. A gente entende, os CREAS são referenciados por territórios, né? A maior parte deles por territórios físicos, né? Tipo, o CREAS que referencia a Ceilândia, são um território físico. Mas a comunidade LGBT também é um território para assistência, é um território cultural, né? E esse CREAS é voltado para o atendimento das situações de violência, das situações que envolvem e requerem um atendimento do CREAS. Mas não é só ele a nossa única oferta. Isso é muito importante ficar nítido, né? Todos os CRAS são também corresponsáveis pelo enfrentamento à LGBTfobia no trabalho preventivo com as famílias, no trabalho de atenção a situações de violência que aparecem ali nas famílias e que ainda não requerem um atendimento especializado, porque não teve uma ruptura de vínculo, mas pode envolver um trabalho preventivo, de construção de valorização da diversidade. E prevenção, né? É sempre melhor. Exatamente. Hoje, se eu não me engano, o CRAS Varjão tem realizado grupos sobre a temática LGBT de uma forma muito interessante, né? E vários serviços de convivência, no centro de convivência, também têm trabalhado com adolescentes LGBTs e construído estratégias de fortalecimento do desenvolvimento de autonomia, de vínculos familiares e comunitários pautados na diversidade. A gente também tem aqui no DF uma equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social específica para atender LGBTs em situação de rua, e a gente também criou uma iniciativa bastante inovadora, que a gente tem aqui 3 repúblicas voltadas especificamente para atender LGBTs que foram expulsos de casa ou vieram da situação de rua, e que é uma experiência que a gente se orgulha bastante de ter construído aqui na SEDES. E é o que eu falei no início, né? Em pleno ano 2022 ainda as pessoas estão sendo expulsas de casa por causa disso. Exatamente, assim, e algo muito importante, mesmo, né? Assim, que mesmo entre nós, trabalhadores e trabalhadoras LGBTs, a gente vive uma série de sofrimentos e espaços de violência no espaço de trabalho, e às vezes dificuldade de aceitação, né? A gente tem um grupo de convívio dos LGBTs da SEDES, né? Que já tem umas 30 pessoas, e é muito impressionante pensar que tem pessoas que a gente sabe que ainda nem estão nesse grupo, que estão vivendo dificuldades de autoaceitação, muito sofrimento, dificuldade de lidar com essa identidade. O que é algo comum, assim, quando a gente pensa que nós LGBTs, a gente cresce sem referência. A gente não tem referência na mídia, a gente não tem referência na TV, nos jornais, na escola. Então a gente precisa construir nossa identidade a partir de fragmentos, sabe? Tipo, se eu te perguntar, quem é a primeira pessoa LGBT que você viu na mídia? Você consegue lembrar? Não consigo lembrar, assim. Dá trabalho, né? Porque assim, se você pensa no galã, na mocinha, não sei o que, você lembra, mas nessa identidade... Eu acho que foi Vera Verão, pra mim. Vera Verão. Mas você vê o quanto dá trabalho, sabe? Dá trabalho, porque é pouco. É pouco. Enquanto as referências cis, gênero e hétero, todo mundo. É todo mundo que está se apresentando. Então a nossa identidade se constrói sem apoio, sem amparo, e ela se constrói a partir desses fragmentos. Então isso leva a muito sofrimento psíquico, né? A gente ainda tem 4 vezes mais chance de se matar do que uma pessoa cis hétero durante a nossa trajetória. E ainda mais evidente quando a gente está falando de pessoas trans. Nossa, realmente é um assunto complexo. Pois muito. Deveria ficar aqui umas 5 horas falando, Pois né? me convida para dar um curso. Pode deixar, vamos seguir. Agora, já que você falou do papel do SUAS no enfrentamento da LGBTfobia, vamos falar um pouquinho do CISAM, né? Que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, como isso é usado para essa população? Muito legal essa pergunta, porque a gente às vezes esquece que quando a gente fala da SEDES, a gente está falando de dois sistemas, né? Não só do SUAS, mas também do CISAM. Mais recentemente, com esse fortalecimento que a gente teve, né, nessa gestão da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, né, com a vinda de nutricionistas, com o fortalecimento da equipe, com
a gente passar a estar no mesmo prédio, né? A Subsan começou um processo de discussão muito interessante, que se iniciou dialogando com o Conselho de Nutrição sobre um material elaborado lá em 2021, que é um guia nutricional da comunidade LGBT. O que tem a ver isso? O que tem a ver a discussão de alimentação com a comunidade LGBT? Tem tanto a ver com o quanto essas exclusões que a gente conversou provocam a experiência da fome, mas também com as necessidades específicas dos corpos trans que fazem o uso de hormonoterapia. Né, que fazem a hormonoterapia na construção da sua identidade, e o uso desses hormônios interfere diretamente na alimentação, no consumo calórico, etc, etc. Então, o Conselho de Nutrição elaborou um guia sobre isso. A Subsan, junto do Conselho de Nutrição, até fez um evento, um debate sobre esse tema, e começou a trabalhar com a gente, com as unidades, dentro do ponto de vista da educação alimentar e nutricional. Então, hoje, tanto no nosso plano de educação alimentar e nutricional, quanto no plano de segurança alimentar e nutricional, a gente tem talvez os maiores avanços do país da discussão de segurança alimentar para a comunidade LGBT. Nossa, as ideias que estão incluídas dentro do plano distrital são profundamente avançadas, e a gente fica muito feliz que a gente está indo para esse nível de debate. Nossa, que trabalho lindo! É muito legal. Nossa, adorei. Eu também não sabia disso. Viu? Suas conversas é cultura, né? Felipe, é verdade que a LGBTfobia se tornou um crime, né? Correto. O que muda com isso? Nossa, esse é um ponto importante, né? A gente acha que tem dois grandes avanços aí da legislação de proteção a LGBTs. Um é a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo. Então a gente tem aí processos de discriminação associados ao crime de racismo e processos de ofensa relativos à LGBTfobia equiparado ao crime de injúria racial. Então, assim, quando a gente discrimina pessoas LGBTs, você pode ser punido criminalmente por isso. Isso é algo muito importante de vocês saberem. E justo. Né? E justo. E isso inscreve na legislação, né, vira um instrumento de defesa. Então, antes, quando a gente era xingado, discriminado, ofendido, a gente não tinha um instrumento de defesa. Então isso é um elemento muito importante. Também isso é um elemento muito importante para todos os servidores e servidoras perceberem que não é piada, é crime. Sabe assim? Não é piada, é crime. E que não é nessa esfera que a gente vai lidar com isso. Assim, é engraçado, não é liberdade de expressão, é crime. É crime. E outro avanço que eu acho que a gente teve foi o reconhecimento no STF do direito à identidade de gênero e a possibilidade de pessoas trans fazerem a retificação do seu prenome e do seu gênero na certidão de nascimento, sem precisar de um processo judicial, demissão de laudo, nada disso. É só ir lá e mudar. E algo muito legal que, a partir dessa leitura do reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans, agora, ainda por meio de decisão judicial, a gente tem conseguido que pessoas não binárias, ou seja, pessoas que não se identificam nem como homens nem como mulheres, consigam ser reconhecidas e registradas como não binárias. Inclusive, esse mês a gente fez um mutirão junto do Judiciário, junto da Defensoria, e retificamos 30 nomes e gêneros, onde já está na certidão não binária. E são, inclusive, a primeira pessoa com a inscrição não binária numa certidão de nascimento do Distrito Federal é servidor da SEDES. Então, a gente fica muito feliz com esses avanços, que é um direito ao nome, à identidade, à existência, ao reconhecimento. Humanidade, né? A humanidade. Exatamente. E quais outros avanços na legislação nós temos? Eu acho, vários, né, que são principalmente esses, né? Assim, que na verdade são mais reconhecimentos. O crime do racismo, a equiparação ao crime do racismo, ela vai para uma ação direta de constitucionalidade por omissão, né? Então, na verdade, a gente não teve um avanço na legislação. E o STF entende que existe uma omissão legislativa que faz a gente necessitar de uma proteção do STF. E a mesma coisa ali no debate do reconhecimento da identidade de gênero. Então, no campo da legislação, a gente não teve muitos avanços, mas teve a partir das decisões do judiciário. E no âmbito do executivo,
a gente tem conseguido avançar pela implementação do Sistema Único de Saúde, com estratégias específicas para atendimento da comunidade LGBT, como o ambulatório trans aqui em Brasília. Na justiça, a gente tem, na segurança pública, quer dizer, a gente tem uma delegacia específica aqui em Brasília, e aqui no SUAS do DF, eu digo sem sombra de dúvida que a gente tem as discussões mais avançadas de enfrentamento à LGBTfobia na assistência. E eu me orgulho bastante de construir, junto de vários trabalhadoras, trabalhadores e principalmente de usuárias e usuários, essa história, assim. Tem que sentir orgulho mesmo, que é uma batalha realmente, é difícil, mas está tendo muitos resultados. É isso. Né? Não é simples, assim, ser uma pessoa publicamente LGBT, ser um gestor de uma política pública publicamente LGBT. Isso tem um custo muito alto. Isso tem um custo muito grande de acesso, do jeito que eu sou tratado, do jeito que eu sou respeitado, do quanto a gente precisa trabalhar, às vezes, mais para ser tratado só como igual, assim. Assim como mulheres. Tem que se superar, fazer o dobro para, de repente, ou ter a metade ou igual. Exatamente. Assim como mulheres, assim como pessoas negras, pessoas com deficiência. E a gente espera, de fato, construir um SUAS e um CISAM e uma política pública voltada para a diversidade e um ambiente de trabalho cada vez mais livre e diverso. Acho que é isso. A gente não desiste, né? Exatamente. Acho que proteção social é sempre um gesto de transgressão, né? Proteger é sempre ir na contramão de uma série de histórias de violência que a gente está enfrentando. Então estamos aqui para transgredir. Exatamente. É isso. Bom, gente, a gente encerra agora. Felipe, foi incrível te receber, foi incrível a gente falar sobre esse tema tão atual e importante. Eu confesso que se eu pudesse, eu ia ficar algumas horas aqui conversando com você, mas a gente tem, né, os nossos minutinhos. Foi muito difícil de trazer até aqui, mas você viu que não doeu nada, né? Ficou um mês atrás de mim. Exatamente, não doeu, e já que não doeu, nós vamos contar com você para falar sobre outros assuntos em outras oportunidades. Tá bom. Obrigada. Assim, nós chegamos ao fim de mais um Suas Conversa, mas calma, sem aflição. Nós vamos voltar e com mais temas interessantes. E como sempre, essa conversa vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Obrigada por estarem aqui conosco e daqui a uns dias vejo você no nosso próximo encontro no Suas Conversa. Tchau!